Muito boa noite. Hoje é o dia 21 de março de 2021 e nós estamos iniciando a nossa campanha de missões mundiais. Já já nós teremos a presença da nossa promotora de missões, Rose, conosco. E eu quero te convidar a iniciar esse culto comigo, orando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor nesse instante, clamando por sua presença e declarando a sua majestade em nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor, por tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem guardado, nos tem guardado do mal, nos tem dado, Senhor, novas oportunidades. E essa nova semana que se inicia mostra isso, demonstra o teu cuidado sobre nós. Nós queremos te agradecer, te bendizer, te exaltar. Queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor tem nos dado uma oportunidade tão especial de entrar em vários lares ao redor do mundo nessa hora para pregar a tua palavra, para juntos podermos louvar e bendizer o teu santo nome. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Imploramos por teu agir, por tua presença entre nós. Te imploramos, Senhor, que tu possas de uma forma muito especial falar aos nossos corações nessa noite. Que essa noite, Senhor, seja marcante em nossas vidas por tua presença, por tua voz, falando ao nosso coração de uma forma especial. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A tela está preta. Um pouquinho. Todo mundo está vendo tela preta? Vocês estão conseguindo me ver? Alguém pode me dar um feedback aí? Espera aí um momentinho só, vamos ver como é que a gente vai. Talvez o nosso Zoom tenha travado, mas são coisas de quem faz ao vivo, né? Como já diz o famoso. Pra ver aqui na internet como tá. Ó, no Facebook tá ok. Talvez seja o nosso Zoom mesmo. A gente vai fechar a sala do Zoom e vai reabrir rapidinho aqui. Ou melhor, vai sair, vai entrar. Certo? Então aguardem aí, não se assustem não, que a gente vai sair rapidinho e vai voltar. Esperem um pouquinho. Para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, nós tivemos um problemazinho no nosso Zoom. Pronto. Então nós vamos seguir a nossa programação normal e vamos cantando aqui enquanto os irmãos que vão entrar pelo Zoom para nos acompanhar. É bom que você vai ter um momento aí particular. Nós vamos declarar o nosso desejo de ser... Sim, mas nas redes sociais a gente está funcionando. O Zoom vai voltar já já. Viu? Vamos lá. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor.
ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Ok, superando aí os problemas de comunicação, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 8. Esse é um salmo que eu gosto muito, muito especial, e eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desse salmo. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, do lábio das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Um nome sem igual, um nome que traz poder, um nome que é sobre todo nome, um nome que cuida, aquele que cuida de nós, aquele que ministra aos nossos corações, aquele que incessantemente tem cuidado de nós. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a adoração. Nós vamos cantar sobre o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é um nome especial, um nome que é sobre todo nome. E nós queremos cantar nessa noite, exaltando esse nome de Jesus, nome especial. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais... Passei mil. Isso. É que eu não sei toda de cabeça não, viu? Vamos lá do começo, vai. Se importe não, é quem faz ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos.
Jesus, sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Como a gente tinha falado no começo, essa noite é uma noite especial porque nós estamos dando início à nossa campanha de missões mundiais. E a nossa promotora, Rose, está conosco na nossa salinha. Boa noite, Rose. Tudo na paz? Cadê você? Amém. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, hoje damos início, né, à nossa campanha da Junta de Missões Mundiais. Coloquei, não sei se dá para ver, mas eu coloquei aqui atrás, está travado Dá pra ver. aqui, não? Ah. E aí, vamos falar, começando com o nosso tema e a nossa divisa. Se o pastor puder colocar aí o tema da nossa campanha de missões mundiais de 2021. Pronto, vamos colocar aqui agora. Pera aí. Isso. Então, nosso tema, viva o poder de transformar. Vamos ter pelo menos 2 meses para a gente aprender o tema e a nossa divisa. A divisa está lá em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, de amor e de equilíbrio. Obrigada aí, Mion. Então, vamos refletir um pouco sobre essa nossa divisa, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Se eu perguntar aqui, né, aos irmãos, quais são os seus medos, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai ter ali algum medo para estar, né, pontuando. Eu não consigo colocar aqui em 10 dedos das minhas mãos todos os medos que eu tenho aqui no meu coração. Mas eu vou falar sobre um medo, né, que quem me conhece sabe bem, né, que é aquele medo de estar falando. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, né, é simplesmente pelo poder do Espírito Santo.
porque um dos meus medos, né, é o medo de pegar o microfone, né, de falar em público, de estar em frente a uma câmera, né, mas como diz aqui na palavra, Deus não nos deu espírito de covardia. Isso não quer dizer que a gente não vai ter medo, mas a gente vai lembrar também que quem é por nós é o Espírito de Deus, que nos dá o poder, né, o amor e o equilíbrio. E esse poder é aquele que nos capacita, né, para avançar, para fazer a obra. É aquele mesmo poder que está lá com os nossos missionários, que saem lá de sua terra natal, né, distante dos seus familiares, vão para o meio de outros povos, com outras culturas, né, muitos sofrendo risco de vida, né, com medo lá de serem espancados, de serem presos, mas é esse, né, que dá esse poder, que dá a habilidade para eles estarem lá também pelo amor ao próximo, pelo amor às almas perdidas, pelo amor a Cristo, né, que deixou determinado para falar a todos os povos. E aí, quando a gente vai ler, vai lendo, né, e eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que eu posso, eu como promotora de missões, ter medo de chegar e falar, né, para a igreja de tudo que a Junta de Missões Mundiais tem feito, as juntas em geral, estou falando agora de Missões Mundiais, que é a nossa campanha, né, de que a gente tem mais de 2.000 missionários espalhados em pelo menos 85 países, nos 5 continentes, né, que esses missionários, mesmo dentro de toda essa pandemia, né, de toda essa confusão, eles estão lá, né, firmes e fortes, continuam fazendo o trabalho, dependendo das nossas orações, dependendo do nosso apoio, dependendo também dos recursos financeiros. Então, como é que eu posso ficar apegada a este medo, né, e não deixar ser usada pelo Espírito de Deus para falar aqui um pouco dos projetos da Junta de Missões Mundiais, que são muitos, e a gente vai ter oportunidade durante toda essa campanha de ouvir um pouco sobre esses projetos que está acontecendo lá em cada continente, né, nesses 85 países. E por fim, o equilíbrio, né? Hoje, que a gente tem vivido, de como fazer para manter a mente saudável, né? Diante desse medo por conta da pandemia, confinamento, medo de a gente pegar o vírus, de a gente perder um ente querido. E aí tem muita gente que vai para buscar o equilíbrio em cristais, né? Em contato com a natureza, colocar o pé na grama. Não que isso não nos traga paz, é porque se a gente está no meio da criação, de tudo ali que Deus criou, a gente sente, né, a presença de Deus através das coisas que Ele criou. Mas isso vai ser temporário. É sair dali do meio daqueles cristais, sair dali da grama, da areia, e aí? O que é que vai acontecer? Como a gente vai estar procedendo? O que é que a gente vai estar agindo? Então, na verdade, o Espírito de Deus é que dá o equilíbrio em qualquer circunstância, né? Independente de onde nós estejamos, né? Se a gente está com o Espírito de Deus, né? Ele é que nos dá o equilíbrio. Então, pedir a Deus para que continue nos dando força, né? Poder, amor e equilíbrio para juntos, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo com tantas dificuldades, e a gente possa continuar o trabalho junto com os nossos missionários. Eles lá, né, e a gente daqui, agariando recursos para manter os nossos missionários. E esse equilíbrio com esse amor, né, a gente mantendo o foco, a força, a fé e a esperança, é que eu convido os irmãos a estarem esse período aí de intercessão, né, pela nossa campanha, para que a gente, como igreja, possa conseguir alcançar aí o nosso alvo, ou melhor, superar o nosso alvo. E aí quero aproveitar e deixar aqui, né, uma hashtag para a gente colocar nas nossas redes sociais, como uma forma de a gente estar ali ligado, né, ajudando mesmo nessa corrente
Viva o poder de transformar. Vai ser a nossa hashtag. Quem quiser colocar lá, né, vai publicar alguma coisa em relação a missões mundiais, ou um texto bíblico, ou uma ação que esteja fazendo, né, para angariar recursos. Então, pode colocar lá, hashtag Viva o Poder de Transformar, @missões mundiais, tá certo? Então, vamos orar neste momento, intercedendo pelos nossos missionários e pelo início da nossa campanha. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor quem nos fortalece. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado força, ó Deus, habilidades, competências, ó Pai, para poder levar o Teu nome a todo aquele que não te conhece verdadeiramente, Senhor. Senhor Deus, tem misericórdia, ó Pai, desses povos ainda não alcançados, ó Deus. Tem misericórdia dos nossos missionários espalhados no Brasil e no mundo. Ó Deus, que mesmo com tanta dificuldade, ó Pai, nós possamos, junto com a Junta de Missões Mundiais, estar conseguindo recursos para manter esses missionários, para que o trabalho possa avançar e não venha a regredir, ó Deus. Senhor Deus, e que quando isso tudo passar, ó Pai, que outras pessoas possam, ó Pai, estar dispostas, ó Deus, para ir para o campo missionário, para outros locais, ó Deus, desenvolvendo outros projetos, Senhor. Deus, que o Senhor não permita que essa chama, ó Pai, não apague nossos corações, e nós possamos continuar investindo no Seu reino. Em nome de Jesus, pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos, agradecidos desde já. Amém. E agora vamos começar a aprender a nossa música dessa campanha. Vamos ver aí o nosso clipe oficial.
é poder. Né, para a Junta de Missões Mundiais, como, por exemplo, né, a gente já tem um adolescente, Emerson tem dado aula, gente, desde o ano passado, em prol de missões. Né? Esse ano ele já começou, antes mesmo de começar a campanha, Ninho já está aí dando aulas de banca, e tudo que ele recolhe, né, através dessas aulas, ele repassa para a Junta de Missões, de acordo com a campanha que estamos fazendo. Então, depois eu vou pedir até uma foto aí para mim, né, porque eu quero uma foto bem bonita, ele fazendo a aula, e eu vou falar, hashtag Viva o Poder Transformar, @Missões Mundiais. Então, aguardo vocês com as respostas. Um grande abraço, Deus abençoe. Aí, foi? Pronto. Nós temos visto o cuidado de Deus, a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela vida de Rose, a nossa promotora de missões. Falou aí de forma tão quente, assim, nem parece que ela disse que tem. Um dos medos dela é falar na frente das câmeras, nem parece. Você está se dando muito bem, Rose. Está superando aí com maestria. Deus abençoe. E quando nós vimos na canção aí, Viva, Jesus é poder. Esse viva não é o viva de festa, é viva de viver. Viva, Jesus é poder, Jesus é a razão, é o poder para transformar, poder que transforma, poder que muda. Nós queremos bem dizer ao Senhor por esse tempo tão especial que Ele nos tem dado. Tá aí, tá dado o pontapé, né? O poder de transformar está disponível a todo que nele crê. E você é convidado a também crer nesse poder de transformar. Sua vida pode ser transformada. Você pode nos ajudar a abençoar os missionários que estão nos campos pelo mundo afora. E nesse tempo de tantas restrições, tem sido muito mais difícil manter as famílias dos missionários nos países onde eles estão. E nós queremos contar com a sua ajuda para manter esses missionários lá. A Ibave tem um alvo pequenininho, são R$ 1.200, mas nós cremos que o nosso Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, Ele é capaz de multiplicar de forma assim poderosa, porque o pouco com Deus, Ele é muito. Então seja instrumento também de mudança, seja instrumento de transformação na vida dos nossos missionários, e certamente assim também você estará evangelizando ao redor do mundo, porque uma das formas que nós temos de evangelizar é justamente essa, de apoiar os missionários que estão nos campos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler esse capítulo todo hoje. Nós estamos encerrando o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estudamos a primeira carta no ano de 2020 e no final de 2020 nós começamos a segunda carta de Paulo a Timóteo e agora nós estamos encerrando. Nós vamos hoje pegar o capítulo 4 todo, encerrando assim essa carta. Mas nós continuamos com as cartas pastorais. A partir do próximo domingo nós vamos estudar a carta de Paulo a Tito. Pronto, agora sai certinho, né? De Paulo a Tito. E é pequenininha, são 2 capítulos só, você pode ler rapidinho. Meu desafio para você é que você leia essa carta todinha, pelo menos 2 vezes até o próximo domingo, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, começa no versículo 1, que diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino,
Eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o meu tempo, o tempo da minha partida, melhor dizendo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com vocês. Amém. Amém. Esse texto é lindo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Vamos juntos falar sobre ele hoje. Mas eu estava preparando a mensagem de hoje e lembrei de um hino. O hino 384 do Cantor Cristão. Eu gosto muito dele. E antigamente o pessoal cantava muito ele como solo, né? Mas eu gosto muito de cantar ele. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar, o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste e humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar, o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho.
filho, vem me escutar. O que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Aleluia. É para matar a saudade, né? Mas fala muito bem do sacrifício de Jesus, a obra que ele executou lá na cruz do Calvário, do seu chamado. Pois bem, estamos encerrando as cartas de Paulo a Timóteo. E como tem muita gente que acompanha a gente só nesse dia específico, eu sempre gosto de fazer uma flashback, né? Para que você possa nos acompanhar, para que a explicação não fique estranha para quem está vendo hoje pela primeira vez. Quando a gente escreve uma carta, a gente sempre escreve para quem a gente gosta, e ela tem as características de uma escrita feita com carinho, com cuidado. E assim nós vemos o apóstolo Paulo demonstrando o seu cuidado com a vida de Timóteo, que era um jovem pastor e era na época pastor da igreja em Éfeso. E o apóstolo Paulo, por diversas vezes, chama Timóteo de seu filho na fé, isso indicando a forma como Timóteo veio a conhecer o Evangelho, que foi através da vida do apóstolo Paulo, que evangelizou a sua família e assim chegando o Evangelho a Timóteo. E Timóteo muito cedo dedicou a sua vida a Jesus e foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo em várias viagens, ficando por fim na igreja em Éfeso como pastor. E o apóstolo demonstrava o seu cuidado e a sua preocupação com aquele jovem pastor naquela igreja. E na sua primeira carta nós vimos o apóstolo falando muito sobre os cuidados com a doutrina, os cuidados com os falsos mestres. E essa carta evolui para um segundo momento, quando o apóstolo demonstra o seu cuidado de uma forma muito especial com a vida pessoal de Timóteo, a sua vida espiritual e a sua vida como pastor. E ele cita logo no primeiro capítulo o incentivo à fidelidade cristã, e depois ele passa para o obreiro aprovado. E ele fala no capítulo 3 sobre a impiedade dos últimos dias, e foi uma mensagem muito forte, porque nós vimos que as características, entre tantas características terríveis dos últimos dias, a mim pelo menos, algumas me chamaram muita atenção, e entre todas elas, eu fiquei assim, boquiaberto com justamente a desobediência aos pais e o desprezo à família. A lista é grande, eu não vou nem ler. Aliás, eu vou ler. No capítulo 3 ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Essa foi a recomendação do apóstolo Paulo. E chegando agora ao capítulo 4, o apóstolo termina essa carta, mais uma vez demonstrando o seu cuidado, o seu carinho, o seu apreço pela vida de Timóteo. E agora, não só como um filho de quem ele deve cuidar, mas como quem transmite as últimas instruções para alguém que tem a responsabilidade de pregoeiro da palavra. A gente vem, queridos irmãos e ouvintes, vocês que têm nos acompanhado pela internet, nós vivemos tempos em que as pessoas clamam por um afago, por alguém que lhe tire o peso das costas, por alguém que lhe estenda a mão, por alguém que ajude a caminhar. E eu entendo e de forma alguma critico quem sente que precisa isso.
porque de fato só quem sente a dor é que sabe o peso dessa dor. E levados por isso, eu tenho observado que tem sido constante pregações sobre, olha, você precisa de alegria, como ser alegre em meio à pandemia, como conquistar coisas em meio à pandemia, como sobreviver em meio à pandemia. Tudo é relevante, sim, mas a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo serve para a gente hoje e serve de norte para o nosso ministério, para a nossa vida pessoal. Eu queria que você refletisse comigo sobre isso nessa noite. E o apóstolo, então, no versículo 1, ele nos diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus. Veja que o apóstolo, ele chama a autoridade, invoca a autoridade de Deus e de Cristo Jesus para dar uma notícia a Timóteo. E ele diz que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Então ele chama a atenção de Timóteo porque aquilo que ele vai falar na sequência é algo muito importante. Tão importante que ele fez toda essa introdução. E ele diz então a Timóteo: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Recentemente, eu tive a alegria de participar de um grande encontro cristão. E nesse encontro o pregador falou uns 40 minutos. E quando o pregador terminou de falar, e a mensagem foi interessante, porque muita gente ficou assim, ele conseguiu tocar os corações. As pessoas ficaram sentimentais, alguns choravam, etc. Mas não era baseado na Bíblia. Foi uma mensagem linda, maravilhosa, mas não era baseado na Bíblia. E quando não é baseado na palavra, ela não gera vida. Gera emoções, geram sentimentos, afloram sentimentos em nossos corações, mas o propósito termina sendo frustrado. Porque o que gera vida não são as minhas palavras. Não é a minha capacidade de fazer você chorar que vai te transformar. O que faz com que você seja transformado é justamente o toque do Espírito Santo que vem através da sua palavra. O Evangelho é o poder de Deus, não as minhas palavras. As minhas palavras não têm poder algum. Mas a palavra escrita, a palavra pregada, torna-se a voz de Deus falando ao nosso coração. E por mais bela que seja a pregação, se ela não for em torno desta palavra, ela pode gerar muitas coisas, mas não gera mudança de vida. E Paulo, sabendo disso, chama Timóteo então e diz: olha, Timóteo, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, eu quero te exortar agora, meu filho, prega a palavra. Prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Para a gente pregar a palavra, existe um preparo que não vem da academia, mas que vem de um relacionamento. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar citando versículos com frequência. Eu não cito... Eu até me esquivo de ficar pregando com muita frequência. Mas eu gosto de testemunhar com minha vida. Eu gosto de falar daquilo que Deus fez comigo. Porque eu entendo que quando eu conto o que Deus fez comigo, quando eu conto o que Deus fez na minha vida, eu estou falando, dando provas vivas de que o Evangelho é o poder de Deus. De que o Evangelho transforma, de que o Evangelho muda. E o apóstolo então diz: você precisa estar preparado.
Para você estar preparado, você precisa, de fato, ter conhecimento da verdade. Porque as ciladas do inimigo são sutis. As armadilhas, o diabo não vem com uma plaquinha escrita na testa assim, eu sou o diabo, quero lhe derrubar. Ele vem com uma cara bonita, ele vem... Lembra que no capítulo 3, o apóstolo falava de pessoas que têm a aparência de piedade, mas negam o seu poder? Como é fácil. O inimigo, ele não vem dizendo, olha, eu vou te matar. Ele vem dizendo, eu quero te abençoar. E se você não sabe discernir a diferença disso, você pode ser facilmente levado para caminhos de morte, ao invés de caminhos de vida. Por isso que o apóstolo então diz, pregue a palavra. Pregue com sua vida. Pregue com seu testemunho. Prega a palavra. Fala daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, daquilo que o Senhor tem feito em sua história, daquilo que Deus fez através de você, como você era, como você é, o que o Evangelho de Cristo provocou na sua vida. Pregue a palavra. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. E ele explica a razão, e o versículo 3 nos diz, pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Se você estiver ouvindo a palavra de Deus e ela não te incomodar em nada, alguma coisa de estranho há. Porque uma das características de ouvir a voz de Deus é que ele mostra imediatamente o nosso coração. E quando a gente entra na presença de Deus, que ele começa a mostrar o que há dentro do coração da gente, você não consegue ficar tranquilo, porque você sabe que precisa mudar. Entrar na presença de Deus implica necessariamente em transformação. Deus não perde tempo. Deus investe em nossas vidas. E ele investe em transformação. Como é que ele faz isso? Te incomodando. Te tirando do lugar de letargia, te tirando do lugar que é cômodo, do lugar de tranquilidade, começando a te mostrar, você precisa mudar de vida, você precisa transformar, você precisa de santificação, você precisa de compromisso, você precisa de aliança, você precisa do Evangelho na sua vida, do poder de Deus na sua vida. E a característica dos homens desses últimos tempos, que o apóstolo Paulo citou no capítulo 3, é justamente isso, pessoas que como que com coceira no ouvido, querem ouvir coisas que te tragam prazer, que te afaguem o coração, que te dê aquele tapinha nas costas e diz, ô bichinho, olha, Deus está cuidando de você, o Senhor está te levantando. E entenda, eu não sou crítico, porque há momentos em que a gente precisa de fato que alguém lembre pra gente que Deus está cuidando de nós. Longe de mim ser contra alguém que fala isso. Mas quando a mensagem do Evangelho se resume a apenas isso, você está escondendo o Evangelho que traz mudança. O Evangelho que traz confronto. Porque muitas vezes a pessoa está em sofrimento por causa de pecado, por causa de uma vida de pecado, por causa de decisões que foram tomadas sem o Senhor. E quando ele é confrontado, aquilo traz cura. E olha, que alegria quando alguém reconhece que está em pecado e que precisa de cura. A Bíblia nos diz que nos céus há grande festa quando um pecador se arrepende. Por isso nós precisamos pregar a palavra. E as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os seus mitos, voltando-se para aqueles que pregam aquilo que eles gostam, voltando-se para fábulas, voltando para aquilo que eles querem que seja a verdade. Quantas pessoas desenvolvendo inúmeras teorias nesse tempo para se acomodar ao pecado, para se acomodar à lascívia, para se acomodar àquilo que o Senhor não tolera. É tão simples a gente ver isso, né? Isso vem camuflado
com palavras bonitas. Você precisa ser tolerante. Você precisa receber. Sim, tudo isso é verdade. Só que a tolerância é com o pecador, não com o pecado. O pecado não mudou de nome. O Senhor não começou a riscar, ao contrário do que alguns têm pregado, de que nós precisamos atualizar a Bíblia, de que nós precisamos fazer uma revisão na Bíblia. A Bíblia nos chama a fazer uma revisão em nós. Porque o Senhor traz mudança para dentro da gente. Somos nós que precisamos de mudança. E toda vez que nós somos confrontados, e toda vez que este livro nos confronta, se você se sente incomodado, o problema não está nesse livro. O problema está em você, o problema está em mim. Somos nós que precisamos de mudança. Somos nós quem precisamos conhecer o Senhor. Então, meu querido, minha querida, se você está numa igreja em que o pastor está pregando a palavra e a palavra está te incomodando, não mude de igreja, mude de vida. Você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar a sua história. Ele chama então, no versículo 5, para que Timóteo seja moderado. Mas faz uma recomendação que eu não vejo ninguém fazendo nesses últimos dias. Versículo 5. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Hein? Como assim? Olha só. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já vi tanta gente boa orando assim. Senhor, eu não aceito tal coisa. Eu não aceito. Eu confesso a vocês que eu nunca tive coragem de orar assim. E agora muito menos. Porque muitas vezes, grande parte das vezes, aquilo que nós atribuímos à ação do inimigo, em grande parte das vezes, é o Senhor com sua mão misericordiosa nos corrigindo. Como um pai que ama seu filho. Como um pai que tem cuidado do seu filho, que quer, chama para perto. Mas um pai que ama. Um pai que tem cuidado. Um pai que preza pela vida do seu filho. Ele corrige esse filho. Porque ele sabe que se não corrigir aquela criança, à medida que for se tornando, que for crescendo, e a vida for começando a mostrar para ela que nem tudo é como ela pensa, e coisas ruins acontecerão, ela precisará lidar com os nãos da vida, ela precisará lidar com as afrontas da vida. De repente nós criamos monstrinhos ao invés de criar cidadãos que transformam. E Deus não cria monstrinhos. Deus cria filhos. E como o Senhor nos ama, e como o Senhor com sua infinita misericórdia trabalha em nosso coração, muitas vezes Ele permite que a gente passe por alguns apertos. Ele permite que a gente passe por algumas situações para que o nosso coração comece a ficar mais maleável, para que a gente fique mais tratável. Você já notou que quando as coisas estão todas certinhas, nos trilhos, bonitinhos, a gente fica meio soberbo, né? Você vê o irmão passando por algum aperto ali, ó, não está orando, não é dizimista. Ali, ó, não tá jejuando, não tem vida com Deus, aí tá passando por aperto. Mas quando é a gente que está do outro lado, a gente fica, ó, macio, a gente fica bonitinho. Por quê? Porque quando a gente está sendo trabalhado, quando o barro está sendo pisado, né, pelo oleiro, está sendo amassado pelo oleiro, até que se transforme naquele vaso de honra, as coisas, a gente começa a perceber que nós precisamos de tratamento, que nós precisamos estar mais maleáveis, que nós precisamos ouvir mais a voz de Deus, que a gente precisa estar mais atento, investir mais na oração, investir mais no jejum, na leitura da palavra. Por isso que ele diz, suporte os sofrimentos, não se rebele, não ore, Timóteo, eu não aceito. Mas suporta os sofrimentos, o teu pai está te vendo. Faça a obra de um evangelista. Cumpra, quase não sai, né? Cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra seu ministério. Faça a obra de um evangelista.
Assim como Timóteo era evangelista, qual é o teu chamado? Para que o Senhor tem te chamado? Cumpre o teu ministério. Cumpre aquilo para o qual o Senhor te chamou. O Senhor não te chamou para ficar apenas assistindo cultos, ser um ouvinte na igreja. Tem muitos ministérios na igreja, mas não tem o ministério do ouvinte, por incrível que pareça. Você foi chamado para o corpo de Cristo. Ele tem te dado uma tarefa. Desempenhe o ministério. Não se esconda, desempenhe o ministério. Se o teu ministério é cantar, cante. Se o teu ministério é limpar o chão, limpa. Se o teu ministério é pregar a palavra, prega. Se o teu ministério é evangelizar, evangeliza. Não para. Cumpre plenamente o teu ministério. E o apóstolo encerra essa carta reconhecendo que o tempo dele está chegando. Ele diz, olha, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Aquela oferta de libação que era derramada diante do altar. Uma bebida fermentada que era derramada diante do altar. E um dos versículos que eu sempre recitava era: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E eu ficava pensando, Senhor, será que no final da minha jornada eu vou poder dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Quantas vezes a nossa fé é abalada? Quantas vezes a nossa fé, nós titubeamos na nossa fé, porque as coisas da vida vêm, as intempéries da vida vêm. Essa semana nós tivemos uma sequência tão grande de pessoas que a gente amava e partiram. Esses últimos tempos têm sido tempos difíceis. E essa semana mesmo, uma pessoa que, a irmã Marilene Alves, ela cuidou de mim logo depois que minha família partiu para São Paulo. Eu fiquei um tempo morando sozinho em Itabuna. A irmã Marilene trabalhou lá em casa, mas eu nunca vi a irmã Marilene como uma funcionária. Era aquela senhora da igreja que viu a gente crescer, né? Que cuidava da gente, e ela tinha esse cuidado. Até hoje eu lembro que só no tempo dela eu comia ovos com bacon de manhã cedo. E eu soube da notícia da irmã Marilene. Naqueles intervalos entre um paciente e outro, eu entrei no Facebook. Já era quarta-feira, ela tinha falecido na segunda. E vocês sabem que eu sou chorão, trabalhei a manhã toda chorando. Porque são pessoas. Eu disse a Zezinho, o filho dela, pastor Zé Alves, disse a ele, olha, são pessoas que a carta aos Hebreus descreve como pessoas dos quais o mundo não era digno. E assim tantos outros servos de Cristo que foram para a glória nesses últimos. Quantas notícias ruins temos percebido. Mas o Senhor nos chama a guardar a fé, a guardar aquele cantinho. A dor, ela é legítima, o sofrimento por aqueles que partiram é legítimo, mas você precisa guardar a sua fé, guardar o seu coração. Você precisa agradecer a Deus porque você não partiu, você está vivo, você está bem. Guarda a tua fé, protege o teu coração. Protege o teu coração nesse tempo tão difícil. Protege o teu coração na presença do Senhor. Investe tempo com o Senhor. Invista tempo ao lado de quem pode mudar a tua história, ao lado do autor da vida, ao lado da vida. Protege o teu coração, protege a tua fé. E o apóstolo então fala para Timóteo, versículo 8, agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E como cristãos, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, a parousia. Mas pode acontecer de
Jesus não vir no meu tempo. E antes dele vir, eu ir. Você está preparado para esse encontro com Jesus? Interessante que o apóstolo Paulo diz, ele reconhece que há uma coroa preparada para ele. Há uma coroa de glória preparada para ele. Você tem essa mesma certeza disso? Você tem uma certeza de que na sua morte, ou quando Jesus vir, o que acontecer primeiro, há uma coroa preparada para você? E você ouvirá do Senhor, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Você está preparado para ouvir isso? Ou você pode dizer isso com certeza? O apóstolo Paulo sabia que o seu tempo estava se findando. Ele diz, olha, Timóteo, eu receberei a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E você também possa ansiar por essa vinda do Senhor. Que a vinda do Senhor seja um tempo de período de alegria. Que você não tenha medo da vinda do Senhor. Se há medo no seu coração pela vinda do Senhor, é porque certamente você precisa ajustar sua história com Ele. Você precisa se arrepender e correr para Ele. Você precisa reconhecer que tem andado longe dele, mas que precisa voltar. E hoje é o dia. Esse é o tempo. O Senhor tem te chamado, tem batido a tua porta, tem te convidado a estar perto. E assim como o apóstolo Paulo falou, olha, eu sei que é uma coroa da justiça preparada para mim. Eu quero que você também tenha essa certeza. Que você possa dizer, olha, eu não sei se é hoje, eu não sei quando será, mas eu sei que é uma coroa de justiça preparada para mim. Porque o meu Deus separou essa coroa para mim. Se não, arrependa-se hoje. Sabe, confessa, corre para o Senhor e diz, Senhor, eu quero ter essa certeza em meu coração. Eu quero, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, eu quero ter a certeza de que há uma coroa preparada para mim. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu querido, o Senhor tem grande prazer em colocar essa coroa na tua cabeça. Só depende de você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confessa que você é pecador. Corre de volta para o Senhor. Abre o teu coração para Ele. Deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele transformar a tua história. Não fica parado. Não fica sentado aí nesse teu sofá achando que as coisas vão mudar amanhã. Que amanhã será um novo dia. Que as coisas serão diferentes. As coisas são diferentes na medida que você muda de vida. Que você entrega o seu caminho ao Senhor. Que você toma a decisão de não ser mais o mesmo. Porque quem pode mudar é o autor da vida, Jesus Cristo. Ele tem vida para você. Entrega a tua vida a Ele, porque Ele vai transformar a tua história. Em nome de Jesus. Assim encerramos esse estudo das cartas de Paulo a Timóteo. Eu quero orar com você nessa hora, porque eu tenho certeza que nesse encerramento, o Senhor tem te chamado a um compromisso com Ele. O Senhor tem te chamado a uma mudança de vida. Assim como nós vimos durante toda a história de Paulo escrevendo a Timóteo, o cuidado com a igreja, mas o cuidado com a pessoa de Timóteo, o cuidado com o coração de Timóteo, o cuidado com o coração daquele jovem que precisava mudar. Deus tem cuidado com a tua vida. Deus tem cuidado com a tua história. Deus tem cuidado com você. Você é especial, sim. Mas só você pode mudar a sua vida ao entregá-la a Jesus. Faça isso hoje. Tenha a sua vida transformada agora. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Querido Deus, aqui estamos, Pai, em Tua presença. Para reconhecer que a nossa vida precisa de mudança. Para reconhecer, Senhor, que temos andado longe de Ti, sim. E muitas vezes, Pai, temos dado ouvidos às coisas do mundo. Nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que traz conforto ao nosso coração, mas corremos do confronto, corremos da verdade. E, Senhor,
Como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, a palavra deve ser pregada a tempo, a fora de tempo. E uma vida, Senhor, que está derramada aos teus pés, que ouve a palavra da verdade, pode declarar, como o apóstolo Paulo, que o fim da vida está chegando, mas há uma coroa de justiça preparada. Senhor, que todos nós possamos ter essa certeza em nosso coração, que há uma coroa de justiça preparada. Se não há essa certeza, Senhor, que nessa noite, ó Deus, o teu Santo Espírito possa nos constranger, possa, Senhor, nos levar a reconhecer que precisamos de Ti, possa nos conduzir ao arrependimento, conduzir à mudança, nos conduzir à transformação, e que hoje seja uma noite de transformação na vida de cada pessoa que nos assiste. Senhor, que o Teu Santo Espírito gentilmente entre em cada lar, toque em cada pessoa nesse instante e transforme cada vida para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero te fazer um desafio. Se você nessa noite entregou a sua vida a Jesus, se você decidiu mudar de vida, eu quero te fazer um desafio. Mande uma mensagem para mim. Mande uma mensagem para mim aí por qualquer canal que você estiver ouvindo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Manda uma mensagem, porque eu quero te ajudar a dar esses primeiros passos na presença do Senhor. Quero te ajudar a que você tenha uma vida cristã saudável e que você possa ser conduzido à presença do Senhor e tenha essa certeza que uma coroa de justiça está preparado para você. Eu quero concluir o nosso culto dessa noite. Ô meu, a gente nunca mais cantou oração para a noite, né? Os membros da IBAV vão continuar aqui no Zoom. Se você é membro da IBAV e está assistindo por outras plataformas, eu quero te pedir que assim que a gente concluir o culto aqui, você venha para a nossa sala, porque nós vamos fazer uma sessão extraordinária agora à noite. Vamos decidir alguns assuntos importantes. Então, se você é membro da IBAV, corre para cá, porque nós vamos tomar algumas decisões importantes e sua participação é muito importante nesse instante. Mas nós vamos cantar oração para a noite. Dá para botar aí, meu? Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, em sossego tenho sono e paz real. Guarda ao marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito
Aleluia. Vamos encerrar o nosso culto orando nessa noite, agradecendo a Deus por você que nos acompanhou. Como é que foi, Mil, nas redes sociais hoje? Certo. Temos pessoas que nos acompanharam pelo Facebook, 5 no Facebook e 14 passaram pelo YouTube. Nós queremos agradecer a todos vocês. Falem. Louvando a Deus por todos vocês que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, abençoe a cada um de vocês. Dá uma passadinha lá, dá aquele likezinho lá, né? Dá uma curtidinha para nosso vídeo ganhar relevância no Facebook e no YouTube. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão gostoso aqui na Tua presença, por cada pessoa, Senhor, que ouviu a Tua palavra nessa noite, por cada lar que nos recebeu. Nós te imploramos por Tua graça e Tua misericórdia sobre a vida de cada um, Senhor, que Teu abraço, Teu aconchego venha sobre cada família nesse instante. Santo Deus, visita aqueles que nesse momento têm clamado por Tua providência, meu Senhor. Ouve as orações do Teu povo. Ó Deus, inclina os Teus ouvidos para o clamor do Teu povo e por Tua misericórdia, Senhor, concede a bênção que tem sido pedida conforme o Teu querer, meu Pai. Em nome de Jesus, clamamos por aqueles que estão hospitalizados nesse momento. Visita cada um, Senhor. Envia Teus anjos para aquele lugar e que eles possam, Senhor, ouvir a palavra que liberta, que eles possam, Senhor, receber do Teu toque de vida, que corações possam se inclinar para Ti, Senhor. Ó Deus, as famílias que estão entristecidas nesse tempo, por aqueles que se foram, nós te clamamos, Pai, por Teu consolo, te clamamos, Senhor, por Tua misericórdia, te clamamos, Pai, por Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pelos idosos, visita cada um deles, Senhor, fortalecendo-os. Ó Deus, aos que trabalham na saúde, aos que precisam estar em contato com muitas pessoas durante esses dias, proteja cada um, Senhor. Aos que precisam estar no seu labor diário, cuida, livra do mal, Senhor. Ó Deus, que o nosso país receba uma onda de cura, que seja um tempo, Senhor, também de busca, de contrição, de conhecimento do Senhor. Nós te louvamos porque Tu és Deus bendito, Tu és Deus bondoso, Tu és Deus cuidadoso. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades de vida que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor, por Tua proteção e o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma semana debaixo da bênção e do cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Uma boa semana. Os membros da IBAV continuem aí no Zoom que nós vamos